hoje o Flamengo estreia em casa também na Libertadores. O jogo é contra o Central Córdoba da Argentina, ao vivo na Globo. Depois de Vale Tudo, Débora Gares está aqui, já está no Maracanã para trazer as últimas do Flamengo pra gente. É contigo mesmo, Débora. Tudo bom, Escobar? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Tem um montão de coisa para falar e começo pelo capitão Gerson, que está de contrato renovado com o Flamengo até o fim de 2030. O jogador de 27 anos ainda tinha vínculo válido até 2027, conseguiu essa extensão de contrato e também um reajuste salarial. Segundo a diretoria do clube, uma forma de valorizar o jogador, que é um dos destaques do elenco, né? O Gerson soma 237 jogos com a camisa rubro-negra, somando as duas passagens pelo clube, né? E recentemente estava no radar do Zenit da Rússia. Além disso, foi convocado, né, para a seleção nos últimos 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Vive um grande momento e falou, depois dessa renovação contratual, sobre a emoção que está sentindo. Vamos ouvir. Feliz demais. Só até difícil chorar, mas estou emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui, mas está valendo a pena. Isso aí, Gerson tem que ficar mesmo um cracaço de bola. Débora, o pessoal está reclamando muito que o Flamengo cria chance, mas está perdendo muito gol. Soluções para hoje, a gente tem ideia, não? Olha, a gente sabe que o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças no time. Isso por conta do desgaste de alguns jogadores, né, recentemente. Olha, a provável escalação deve ficar o seguinte: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, que deve ser titular nessa partida, Plata e Bruno Henrique também. Agora, Escobar e amigos, o principal destaque vai ser a presença do Pedro no banco de reservas. O jogador foi relacionado para essa partida e pode voltar a jogar depois de 7 meses afastado por conta daquela grave lesão no joelho, né? Quem sabe jogue alguns minutos dessa partida e certamente vai ser muito festejado pela torcida. Ele que já foi artilheiro de Libertadores, que foi eleito Rei da América na conquista de 2022, certamente vai ser muito bacana. Expectativa de público para logo mais é de mais de 45 mil pessoas por aqui. Bola rolando a partir de 9h30 da noite, Escobar. Valeu, Débora Gares, direto do Maracanã. Pô, e ótima sorte pro Pedro. Fico muito feliz quando o jogador volta assim de uma lesão tão grave, né? O Pedro tá muito perto, como disse a Débora, dessa volta aos gramados. Está quase 7 meses afastado. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior, que foi a mesma lesão que ele sofreu lá em 2018, quando jogava no Fluminense. Daquela vez, ele ainda machucou o menisco também, né? O último jogo do Pedro pelo Flamengo foi em setembro de 2024. Se entrar em campo hoje, vai voltar a jogar então 6 meses e 27 dias depois da cirurgia. E tem uma coincidência incrível, é o mesmo prazo que ele levou no retorno lá no Fluminense. Seguinte, para o jogo de logo mais de 45 mil ingressos vendidos. A diretoria do Flamengo acredita em pelo menos 50 mil pessoas presentes, ou seja, mais um jogo do Flamengo no Maracanã com casa cheia, independentemente do horário, independentemente do valor do ingresso, que muitos torcedores estão reclamando, mas o torcedor rubro-negro faz a sua parte e fará mais ainda, porque hoje terá mosaico no Maracanã. O que eu quero dizer é o seguinte: torcedor, chegue cedo para contribuir com a grande festa que as torcidas organizadas estão organizando, obviamente, para esse jogo. Um jogo importante, um jogo que o Flamengo precisa vencer, fazer o seu dever de casa. Eu falo isso, não acho nenhum exagero. O Flamengo tem condições de vencer todos os jogos da fase de grupos da Libertadores. Todos. A LDU na altitude. O Flamengo tem condição de vencer a LDU na altitude, independentemente da altitude, independentemente do time que entra em campo. O Flamengo é o grande favorito para esse grupo e é o grande favorito para terminar com a melhor campanha, inclusive, da fase de grupos da Libertadores. E pode ter o retorno do Pedro aos gramados, e eu falo o retorno porque ele operou, vocês vão se recordar, no dia 4 de setembro de 2024, ano passado. A previsão inicial era de pelo menos 9 meses, mas diante do esforço do Pedro, diante do bom trabalho do Departamento Médico do Flamengo no ano passado já,
isso precisa ser dito, não foi o departamento médico só desse ano, o crédito precisa ser dado também aos profissionais que estiveram no dia a dia do Pedro na reta final do ano passado e agora esse ano. E eu vejo muita gente debatendo, discutindo, criticando, comentando que está com receio desse retorno rápido. Gente, o departamento médico do Flamengo, ao fazer isso, tem dados que garante que o Pedro está pronto para voltar. São dados. Ah, mas ele pode se machucar, sim, mas ele também pode se machucar se ele voltar daqui a 10 meses, daqui a 2 meses. Nada garante que ele não terá lesão. E será um retorno gradual. Ele não vai chegar, ser titular, jogar 90 minutos, não. Vai ter um controle de minutagem com ele. Como aconteceu, por exemplo, vocês vão se recordar, Bruno Henrique, após a grave lesão no joelho, 10 meses fora, voltou, fez um jogo, ficou um monte de jogo fora, vários jogos seguidos fora, aí todo mundo falando, ih, sentiu de novo. Não, gente, isso é controle de minutagem, justamente para o atleta não sofrer mais problemas físicos. O Bruno Henrique sofreu, é normal quando você volta de uma lesão como essa no joelho, uma lesão grave, é normal ele ter um problema físico. Isso quer dizer que o Pedro vai ter? Não. Agora, o fato dele voltar em 7 meses é garantia que ele terá um problema muscular? Também não. Mas, caso aconteça, não quer dizer que ele voltou de maneira precoce. Entende? E eu tô vendo, parece que existe uma força negativa de parte de uma torcida nas redes sociais ou até mesmo profissionais da mídia querendo que o Pedro se machuque para dizer, tá vendo? Eu avisei, não era para voltar tão cedo. Gente, na boa, na rede social todo mundo entende tudo, né? Eu paro para ouvir quando o profissional ortopedista da área esportiva aí, eu paro para ouvir. Por exemplo, no outro dia, a Jovem Pan, o Thiago Asmar, o pilhado que apresenta o programa lá na Jovem Pan, botou o irmão dele. Confesso que eu não lembro o primeiro nome, obviamente o sobrenome é Asmar. Botou o irmão dele, que é especialista no assunto, ortopedista, super renomado aí, todo mundo conhece o cara. Aí eu paro para ouvir. De fato, ele levantou algumas questões ali importantes, mas ele deixou muito bem claro também, falou, olha, eu não tenho acesso aos exames, a como o trabalho que está sendo feito no dia a dia, mas o prazo de retorno chama a atenção? Claro que chama. São, entre aspas, apenas 7 meses de um jogador que já teve uma grave lesão no outro joelho também, que foi a mesma lesão, só que no outro joelho. O Pedro deve ser relacionado para esse jogo, o que já é um motivo a mais para o torcedor rubro-negro comparecer ao Maracanã, gritar o nome dele. Eu sei que ele não é tão midiático, tal como outros jogadores que estão no Flamengo, que já passaram pelo Flamengo, mas é um jogador extremamente importante. O torcedor rubro-negro tem que comemorar muito o retorno do Pedro e o Filipe Luís mais ainda, porque o que eu falei no começo do vídeo eu repito, o Pedro promete pôr fim ao grande problema do Flamengo. Não consegue ser letal, não consegue ser matador, e o Pedro é esse jogador. Tanto é que os números dele ano passado, antes da lesão, eram assustadores. Então, boa notícia para o técnico Filipe Luís e para a torcida rubro-negra. O Mengão já se movimenta nos bastidores para valorizar uma de suas promessas. O clube trabalha para melhorar o contrato do jovem atacante Wallace Ian, que atualmente tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027. A ideia é estender esse acordo por mais 3 anos, garantindo mais segurança ao clube e ao jogador. O principal foco da diretoria rubro-negra é o reajuste salarial do atleta, que ainda recebe valores compatíveis com jogadores da base, mesmo já fazendo parte dos planos do técnico Filipe Luís para o time profissional. Filipe, inclusive, é um grande entusiasta do futebol de Wallace Ian e vê com bons olhos a presença do garoto no elenco principal. Além disso, a multa rescisória do atacante para o mercado interno é considerada baixa, girando em torno de 30 milhões. O objetivo do Flamengo é elevar significativamente esse valor, blindando o jovem de possíveis investidas de outros clubes brasileiros. As conversas estão avançando bem e a expectativa é de que o novo contrato seja fechado em breve. A diretoria entende que segurar talentos como o Wallace Ian é fundamental para o futuro do clube e acredita que ele pode se tornar um nome importante dentro do elenco. O Flamengo tem investido cada vez mais em sua base e pretende evitar perdas precoces de jogadores promissores.
O novo vínculo, com salários reajustados e multa elevada, deve ser uma forma de reconhecimento e valorização do atacante, que vem se destacando e chamando a atenção tanto da comissão técnica quanto dos torcedores. Comenta aí, nação! Você gostaria que o Wallace renovasse com o Mengão? Já deixa a curtida no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Flamengo. Saudações rubro-negras!